Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Ana da Maiaru e hoje eu vim fazer mais uma live com vocês que é em formato de uma consultoria coletiva. Ou seja, se você tiver alguma dúvida, quer adentrar mais sobre esse mundo, conhecer um pouquinho mais, é só chegar aqui. E traga as dúvidas, porque é muito importante durante o processo de uso de fraldas ecológicas a gente não só se informar, mas durante o uso, todas as dúvidas que forem surgindo, a gente ir atrás, perguntar, né? E ter várias visões diferentes também ajuda muito no processo. Eu peço desculpa pelo atraso, né? Eu tinha marcado um pouco antes essa live, mas eu tive uns problemas técnicos aí no meio do caminho. Mas eu tenho aqui um passo a passo, um script, né, que eu fiz, que eu vou falar tudinho que eu acho importante, né? Quer dizer, tudo que caber aqui nesse momento sobre fraldas ecológicas. Porque realmente, fraldas ecológicas é um universo de coisas e às vezes acaba não cabendo, né, nem numa live de 1 hora. Vou tentar ser bem sucinta também. Só um pouquinho. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Essa live é para tirar dúvidas sobre fralda ecológica e também se informar. Então, eu vou falar, assim, tudo que eu acho, né, importante sobre o universo das fraldas ecológicas e também o que for surgindo de dúvida, vocês vão aproveitando e perguntando também. E com alguns filhos aparecendo no meio do caminho. Pode falar, mãe. Mas aí fecha aí, porque o Beta tá tentando entrar, tá? Vamos lá, só um pouquinho. Pronto. As fraldas ecológicas, elas são compostas por duas coisas, tá? O absorvente, que é um tecido que vai absorver, substituindo, né, o que a gente chamaria de gel nas fraldas descartáveis, por um exemplo. E existe a capa que faz a barreira impermeável. Ou seja, a gente combina o uso dos dois, né? Aqui vai fazer a absorção e a capa vai evitar que a umidade saia para fora. Então é sempre importante ter os dois itens no processo de uso das fraldas ecológicas. E aí sim, existem vários tipos de fraldas e vários tipos de absorventes. Eu vou citar 2 básicos, né, só para vocês entenderem, mas existem mais do que isso. Os 2 mais tradicionais é esse modelo aqui, tá? Então, esse é o modelo fralda de bolso, que a gente chama, porque o absorvente vai dentro do bolso, assim. Então, a gente posiciona o absorvente dentro do bolso e aí veste a criança. Então, esse é o modelo fralda de bolso. O que ele tem que os outros modelos não têm é a camada seca. Então, o que fica em contato com a pele do bebê é essa camada de dry fit, que é seca, fresca, né? Porque o dry fit ele tem essa sensação fresquinha também, né? Então, é assim que se usa. E existe outro modelo que se chama capa. No modelo capa, nada mais é do que posicionar o absorvente em contato com a pele, né? Então, por um exemplo, aqui eu trouxe nossa fralda RN. O fralda RN é um modelo capa. Então, é assim. E nós posicionamos o absorvente em cima, assim. E aí fecha a fralda no bebê, tá? Qual é a diferença aqui? O absorvente pode ser substituído, no caso de ter só xixi, e reutilizar a capa mais vezes, sendo que na fralda de bolso isso não é possível, a não ser que se use dessa maneira, colocando o absorvente por cima
e fazendo a substituição só do absorvente. Esse tipo de uso como capa, ele não é assim também tão simples que no primeiro uso eu saí usando assim. Nem sempre é assim. Algumas pessoas têm mais dificuldades do que outra de fazer esse tipo de uso. E aqui é mais fácil porque, né, é um impermeável embaixo e tal. Apesar de que RN faz muito cocô explosivo, né? Então tem os dois tipos. Tem bebês RN que não fazem muito cocô e aí é mais fácil de aproveitar o absorvente, né? A substituição só do absorvente. E tem RN que faz muito cocô a cada mamada praticamente, né? E aí acaba que esse modelo de uso não é tão possível. Então eu acho que eu gosto sempre de falar disso para as pessoas não criarem uma expectativa muito grande de que vai ser super fácil trocar só o absorvente. E na realidade, né, na expectativa versus a realidade, acaba acontecendo aí uma frustração, tá? Então, pra mãe não se frustrar, eu acabo falando sobre isso. E já que eu adentrei sobre a RN, né, e a fralda de bolso, então eu vou comentar um pouquinho sobre isso. É sobre o tamanho dessas fraldas. Então, a nossa RN, ela vai de prematuro a mais ou menos 3 meses. Pode ir um pouquinho mais do que isso. Eu já vi bebês usarem até 6 meses, né? Bebês que são bem magrinhos. E já vi bebês que com 2 meses e meio, né, ter que substituir. Mas nesses casos são bebês que já nasceram com 4 quilos e pouco, tá? Pode acontecer também. E aí, a nossa tamanho único, ela começa a vestir bem quando a RN já não serve mais, que é de 3 meses para 4 meses. E ela adapta, a tamanho único, ela adapta de P, né, que é de 3 a 4 meses, até XGG, tá? Então, ela vai indo aqui, a adaptação vai crescendo junto com a criança. Então, a gente diminui ao longo da fralda. Ó, aqui no menor ajuste, vou até fechar para vocês verem. Não tenho fechado. Então, ela é assim. E a questão de ajuste, principalmente nas fraldas Maiaru, o ideal é sempre fazer ajuste primeiro na cintura, que é essa parte aqui do cos, né? Depois fazer o ajuste central, tá? Então, por um exemplo, aqui eu tenho uma fralda tamanho único. Esse aqui é o menor ajuste que ela faz, não necessariamente que eu vou usar com uma criança de 3 meses, tá? Porque às vezes a criança de 3 meses precisa deixar um ajuste maior. Até porque depende muito da quantidade de volume que a gente tem de absorvente aqui. Se tiver muito volume, ela não vai ficar tão reduzidinha assim, tá bom? Não tem problema você usar com menos ajuste daí. E quando a gente abre, ó, a fralda cresce e ela vai até 4 anos, tá? Então, a nossa fralda, ela veste em média até 4 anos. Claro que tem bebês, né? Eu gosto muito de frisar que cada bebê é único, cada experiência vai ser única. Tem bebês que não vai chegar até 4 anos, né? Quando for 3 anos e meio, ela já não veste mais, por conta da circunferência da barriguinha, principalmente, que a nossa fralda tem 60 centímetros de barriguinha, tá bom? Gente, podem trazer as dúvidas, né? Se você tiver com alguma dúvida em especial, tá acontecendo alguma coisa aí durante o uso, você pode trazer aqui que eu vou sanando as dúvidas também. Então, é isso. Deixa eu ver. Tá. Existe um outro produto que ele é um pouquinho diferente, né? Existem vários produtos um pouco diferentes, mas um produto diferente aqui da Maiaru, por um exemplo, é a capa de Microsoft. Então, a capa de Microsoft, eu brinco que ela é um nível acima do que as outras fraldas, né, de uso, porque ela não tem impermeável. Então, é uma fralda bem diferente, ela é bem macia, bem gostosinha. Só que, se a mãe não souber dosar a quantidade de absorventes, ela pode causar vazamentos. Então, por isso que eu costumo brincar que ela é um segundo nível aí de usos, tá? Mas ela é muito interessante, porque ela dá muito respiro, ela não marca de forma alguma a pele da criança,
Ela não é tão fácil de vazar assim também, porque a maioria das pessoas tem uma impressão que vai vazar muito rápido. Não é assim que funciona. Ela segura muito bem, por sinal. Mas, né, é importante ter esse conhecimento para poder realmente ter um bom uso dela. Ela é muito parecida, por um exemplo, com a Ajustada, que é um outro produto que também existe, né? Ajustada ou Contorno, né? São vários produtos aí de fraldas ecológicas que geralmente a gente conhece quando a gente já está pesquisando há mais tempo sobre as fraldas, né? E a gente só vai realmente entender como eles funcionam quando a gente coloca em prática o uso deles. Mas são produtos bem interessantes. Então tá, quantas fraldas eu devo ter? Eu acho que essa é a pergunta principal no mundo das fraldas ecológicas. E a resposta é você que vai decidir, né? Não tem uma regra. Eu já vi pessoas, tipo, usando 10 fraldas e dando conta. Apesar de que, quando você tem 10 fraldas usando ali, você vai precisar em algum momento repor pelo menos um impermeável, porque com o tempo o impermeável vai romper, né? Então existe uma vida útil desse impermeável. Eu considero de 150 a 300 usos, né? Lavagens, desculpa. Eu considero de 150 a 300 lavagens a durabilidade do impermeável. E por que é tanta discrepância da quantidade de lavagem? Porque depende da sua água, da sua máquina, dos produtos que você usa para lavar, do sol que você tem na tua casa. Um sol muito escaldante, ele pode sim diminuir muito a vida útil da fralda, principalmente quando essa fralda fica ressecando no varal. Às vezes mora perto da praia, a maresia também ajuda a corroer muito os materiais. Então tudo isso pode diminuir a vida útil. E existe um produto chamado salva-pool ou capa anti-vazamento, que a gente usa daí depois que o impermeável rompeu, a gente usa ele para substituir esse impermeável e continuar usando a fralda por muito mais tempo. A capa de Microsoft, a capa de Microsoft, eu acho que é essa aqui. Seria para dias mais frios? Não. O Microsoft é muito importante a gente frisar e conversar um pouquinho sobre ele. Ele tem esse aspecto, né, que é fofinho, gostosinho e muito usado no inverno, porque, claro, ele é usado muito em cobertor, justamente por ser fofo, gostoso, né? Mas ele não quer dizer que ele vai esquentar a pele. Eu costumo comparar, assim, que o ideal, o que vai realmente trazer a sensação de frescor ou não para a pele, é o que fica em contato com a pele. Então, por um exemplo, aqui, ó, se eu usar um absorvente de algodão, eu vou trazer muito mais frescor pro contato da pele da minha criança. Por ela não ter impermeável, ela respira muito bem, então ela faz essa troca, né, de ar, deixando a pele mais saudável. Mas eu atendo, assim, clientes do Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, né, que usam essa capa, sim, e não consideram ela quente no sentido de dar brotoeja, calorão ou vermelhidão na criança. Bem pelo contrário, elas gostam bastante e sempre voltam, né? Quase sempre voltam aí para falar da própria experiência. Porque é uma coisa que eu até, quando eu vou, né, atender e a pessoa fala, eu moro no calor, eu tô com medo e tal, eu falo, pode comprar, já tive muitos feedbacks, depois você volta aqui e me conta. Daí a pessoa, às vezes, né, ela segue esse conselho e volta aqui me contar. Porque eu gosto de saber, né, da experiência. Então, no geral, a experiência é extremamente positiva em relação à capa de Microsoft, ao Microsoft em si. Porque nós usamos o Microsoft na nossa Super Sec, que é a fralda recomendada para uso noturno, passeios, mas, né, quando você não sabe se você vai poder trocar a criança no local que você está e tal. Então, a Super Sec, ela é inteira de Microsoft por fora, porque o Microsoft ele tem esse poder, né? Aqui, como eu não tenho impermeável, né, ela tem um poder de segurar a umidade do lado de dentro, que é o que o impermeável faz. Só que, claro, como não tem impermeável, a hora que saturar esse absorvente vai ter uma facilidade maior de dar a umidade para fora do que uma fralda que tem impermeável, que nem essa, né? Mas esse caso aqui é interessante o Microsoft, porque
mesmo que esteja saturado, ou seja, o absorvente muito cheio a ponto de pingar, e a criança fazer mais um xixi, ele ainda assim vai tentar ao máximo segurar e manter a umidade lá dentro. E se espalhar a umidade, ele vai bem devagarzinho. Diferente de outros materiais, né? Por um exemplo, a fralda diurna, ela é feita de tactel, que é mais leve esse material, né? Ele seca quase que instantaneamente ao sair da máquina de lavar. Só que se a umidade chegar nas costuras, ele traz a umidade muito rápido, porque ele é um material que não segura a umidade, ele umedece mesmo, né? Muito mais rápido. Então, sejam bem-vindas, quem chegou agora, bem-vindas, bem-vindas. Se tiver dúvida sobre o uso das fraldas ecológicas, vai trazendo que eu vou respondendo. E eu tô também aqui contando o que eu acho de importante sobre o uso das fraldas ecológicas para quem tá iniciando nesse mundo e quer saber um pouquinho mais, tá? Então, deixa eu ver. Motivos de vazamentos, eu acho que isso é um assunto, assim, muito interessante pra gente adentrar, né? Então, quem tá já usando fralda ecológica, levanta a mão, fala eu. Quem tá gestando, escreve aqui gestando, ou coloca um coraçãozinho que eu vou entender. Porque daí eu vou sabendo se é mais interessante eu dar conteúdo pra quem tá gestando ou pra quem está já com o bebê em casa, né? Ah, você vai gostar. Vai gostar da Super Sec. Então, quando você vier pro Brasil, lembra de me avisar. Ai, Zila, que bom te ver aqui. Muito bom mesmo. E agora, né, gestando um menino. Muito feliz por você. Então, tá. Então, tô vendo que tem bastante gestante. Se vocês tiverem algum conteúdo em especial que vocês queiram, vai trazendo. Eu comecei a falar sobre quantidade e parei no meio do caminho, né? Entrei em outro assunto sem querer, querendo. Mas então eu vou voltar a falar sobre quantidade, percebendo que vocês estão, né? Tem algumas que estão gestando aqui e é um assunto que acaba gerando, assim, muita dúvida. Então, eu já vi pessoas com 9 fraldas usando e dando certo, 10 fraldas. Só que no meio do caminho vai ter que repor, porque lava muito, todos os dias. Então, em um ano são 365 lavagens, né? Então, em um ano vai ter que repor esse enxoval de 10, por um exemplo. Então, idealmente, quando a gente fala em quantidade, é de 24, mas pode chegar facilmente em 40. Porque quando a gente começa a usar fraldas ecológicas, né, acaba se tornando quando a pessoa gosta e aquilo faz muito sentido para ela, como foi para mim e como foi a muitas amigas que eu fiz aí nesse mundo das fraldas ecológicas, a gente acaba se apaixonando. E né, tem essa questão de conhecer novas marcas, de consumir algumas estampas que a gente fica aí tocada em querer ter também. E, claro, vai percebendo que a rotina fica muito mais leve quanto mais a gente se aproxima de pelo menos 30 fraldas. Então, por exemplo, eu cheguei a ter quase 40 fraldas, né? E foi a época mais tranquila pra mim, porque eu lavava nos finais de semana, eu não precisava me incomodar em lavar fralda e lavanderia, isso e aquilo, durante a semana. Eu só fazia isso lá no sábado, lavava, deixava de molho algumas coisas que eu achava importante deixar de molho naquele momento, e daí no domingo finalizava de lavar se precisasse, dobrar e tudo mais, né? Então, pra mim, era muito legal essa rotina. Então, era importante ter pelo menos 30. Isso, ó. A Alice falou que ela tinha muita dúvida quando ela estava grávida se ela investia em capa ou pocket. E ela viu que a melhor escolha foi ter as duas. E realmente, essa é uma dúvida muito comum e eu sempre falo isso. Eu falo, experiencia os dois modelos, né? Porque muita gente tem até preconceito com capa, porque vai ficar com contato molhado, isso e aquilo, mas na prática é super tranquilo, a criança não se incomoda, é uma noia mais do adulto do que da própria criança, isso não vai causar nenhum problema para a criança.
Muitas vezes é uma coisa até mais prática de usar, mas, né, eu amo capa. E o que a gente percebe quando a gente faz as pesquisas aqui no canal, por um exemplo, quando eu pergunto, né, você gosta mais de capa ou fralda de bolso? É bem meio a meio. Então, assim, não existe uma preferência nacional, né? Mas, normalmente, quando a pessoa ela vai testando e tal, ela acaba se inclinando mais para um modelo ou por outro. Mas nada impede dela usar os dois. A maioria das pessoas acaba usando, assim, né, se ela tem um pouco de cada uma, ela acaba usando os dois tipos. Mas depois da experiência ela acaba formando que uma é melhor, né, para ela do que a outra, no sentido de, eu gosto mais desse modelo. Então, mas o que eu falei de quantidade, que nem a Alice falou que ela tem mais ou menos 40 e para ela também é interessante esse número, é porque a gente também já tem uma caminhada aí de uso, né? Eu, assim, fui ter 40 quando meu filho tinha 1 ano. Se eu não me engano, a Alice também tem a bebê dela que tá... Não me lembro exatamente da idade, mas já tá grandinha. Então, tem essa questão também que ao longo do tempo a gente chega. Não precisa, tô grávida e quero o meu enxoval completo. Não. Isso geralmente é feito ao longo do tempo. Mas para iniciar, a gente pode iniciar com uma, né? Se a pessoa tem certeza absoluta que ela vai usar fralda ecológica, não importa o que, porque ela não quer descartável e ponto final, aí, gente, investe numas 20 fraldas pelo menos, tá? Porque você não vai se arrepender. Aí tem aquela questão, né? Mas faça o investimento de uma marca só? Se você vai usar a fralda ecológica, vale a pena você investir num enxoval de uma marca só, porque o desconto é maior. E ao longo do tempo, você vai acabar comprando de outras marcas para complementar o outro resto do enxoval. E aí, né, até acaba acontecendo de, putz, eu nem gostei tanto da marca que eu fiz enxoval. Então, você pode até ir pegando ali, pega 4, 5 e fazer troca com outra pessoa que tem de outra marca e também nem gostou tanto assim. Acaba acontecendo muito isso, muitos esses rolinhos no mundo das fraldas ecológicas e que é super legal e saudável. Então, quando eu fiz o meu enxoval, eu até tive a oportunidade, juntei o dinheiro para fazer o enxoval numa marca brasileira, eu fui atrás da mulher, isso e aquilo. Quando eu cheguei lá, ela foi super estúpida e grossa comigo, não me deu desconto. Daí eu falei, bom, também não vou mais fazer um enxoval. Eu acabei comprando 4 ou 5 dela, 4 fraldas dela pra mim testar. E no fim também, acabei daí comprando um pouco de cada uma. Mas com certeza se eu tivesse aportado o enxoval num lugar só de uma pessoa boa de negociar, eu teria feito com um desconto muito maior. Tipo, aqui na Maiaru, se você comprar 24 fraldas, que é o enxoval completo, tem 20% de desconto. E agora ainda a gente tá com cashback de 10%, então é 30% de desconto, né? E não tem como dizer, assim, que você vai estar com R$127 na mão, por um exemplo, né? Quem comprou o enxoval. R$127 de cashback na mão. E mesmo que eu não gostei, não é a minha preferida das fraldas, você vai ter outros produtos, porque a gente tem um monte de produtos. Tem outros produtos que você pode consumir, né? E também, o que eu costumo dizer sobre ter, às vezes, uma marca só, é que é muito mais fácil, porque você aprende aquela marca, né? Por exemplo, a Maiaru tá no mercado há 5 anos. Se fosse uma fralda ruim, a gente já estaria muito mal falada por aí. Mas, claro, existem pessoas que têm dificuldade de uso com a nossa fralda por algum motivo. E o que eu falo? Gente, gruda em mim. Pergunta, Ana, o que tá acontecendo? Às vezes é um ajuste, é elevar a fralda, colocar ela mais alta. Porque eu percebo, assim, às vezes eu recebo foto, né, de alguém que tá tendo muita dificuldade, e aí eu vou ver a fralda tá caindo, tá bem baixa, né? Então a fralda, no geral, as fraldas, a gente precisa usar ela mais alta. Se a gente for comparar, tipo, a fralda descartável, ela é um pouquinho abaixo do umbigo, né? Então, assim, é o modo de uso, né? E a gente tem muito cuidado com os materiais, com os absorventes, por um exemplo. Não querendo me gabar, mas eu considero os absorventes da Maiaru, ou pelo menos o estilo do absorvente que a Maiaru faz, entre os melhores, com certeza. Se eu não fosse produtora e eu estivesse fazendo o meu enxoval, eu com certeza iria fazer com absorventes que são de flanela ou de Melton e no máximo algodão ou moletom, porque o moletom ele é muito próximo ao Melton, né? É um material muito bom. Eu hoje não faço porque como eu tenho Melton e eu acho o Melton muito bom,
eu não vi necessidade de fazer o de moletom. E a flanela, ela é tipo figurinha, né, carimbada, na minha percepção, do melhor absorvente. Por quê? Ele tem volume quase zero, né? Pra quem conhece aí, ó. Ele é extremamente... A Tiffany fofa, guru. Ele é extremamente fino, né? Ele absorve muito bem. E pra mim, os absorventes de algodão, eles estão disparados na frente de qualquer outro absorvente, principalmente comparado com aqueles que são de microfibra. Porque os absorventes de microfibra, por exemplo, eu tenho até um pouquinho de ranço de falar deles, eles são difíceis de lavar. A gente tem que escaldar com frequência, tem que ficar usando água sanitária com frequência, e mesmo assim são absorventes fedidos, né? E dão alergia sim, ressecam a pele. E tem gente que ama microfibra, mas normalmente essas pessoas amam de início, né? Com o tempo e passar do tempo, porque comigo foi assim. Eu amei muito microfibra de início. Eu falava, nossa, como absorve bem esse absorvente. E absorve muito bem mesmo. Só que ao longo do tempo, ele é um absorvente que acumula muita amônia. É um absorvente que, faça o que fizer, ele fica com muito cheiro, né? Então, isso pra mim é uma coisa muito importante. E daí tem a questão da saúde da pele, né? A gente opta por usar fralda ecológica pra dar mais saúde pro nosso bebê. E a microfibra, ela é extremamente agressiva pra pele, né? Ela resseca demais. O meu filho tinha muita assadura recorrente, tipo, os 6 primeiros meses de vida dele, ele tinha muita assadura. E eu ficava assim, puxa vida, é as fraldas ecológicas, gente, tá dando assadura, né? Eu ficava muito frustrada, só que eu não abandonei. E o que eu comecei a fazer foi trocar os toques. Então eu comecei a usar liner de Microsoft, então eu usava uma semana o liner de Microsoft. Liner de algodão. Então, como eu tinha máquina, isso tudo eu ia fazendo. Eu costurava e fazia e tal. E eu percebi que o liner não era o problema. Não era o toque da fralda que tava dando alergia nele, por um exemplo, né? E eu comecei a perceber que a microfibra tinha muito mais cheiro. E eu comecei a tirar a microfibra do uso. Falei, não, eu vou dar um time. Porque eu já tava com bastante absorvente mesmo. Eu vou tirar a microfibra do uso. E comecei a usar moletom, Melton, flanela, que eram os que eu mais usava, né? Eu intercalava com a microfibra. Mas aí eu tirei a microfibra de seda e simplesmente a pele dele começou a ficar branca. E nunca mais teve alergia, porque daí eu aposentei todos os meus absorventes de microfibra. E, gente, eu juro pra vocês, nessa época eu até já vendia fralda, né? E eu fiquei com dó de doar os absorventes de microfibra. Eu fiquei assim, gente, como é que eu vou doar um negócio que fez tão mal pra pele da minha criança, né? Mas aí, observando que tinha muitas famílias, e até hoje tem, né? Muitas famílias usando absorvente de microfibra, eu relaxei. Eu falei, não, é melhor, né, a pessoa ter esse absorvente e de repente ela consegue usar, no filho dela não vai dar nada, né? Do que eu ficar com esses absorventes em casa, aqui, parado e tal, ou jogar no lixo, sei lá, né? Então, mas eu tive esse drama com absorvente de microfibra, então a partir dali eu decidi realmente que eu iria trabalhar com os absorventes de algodão. E teve também, pra quem me acompanha no YouTube, então a gente tem, né, eu acho que eu tenho múltiplas personalidades. Eu tenho um canal no YouTube, né, e lá eu fazia antigamente muitas experiências. Hoje em dia eu só posto as lives lá, porque eu acabo não tendo muito tempo pra fazer vídeo, né. Acho que muito empenho, né, porque tempo a gente sempre acha. Mas enfim, eu fiz um teste faz, uns 4, 5 anos atrás. Antes de eu começar a produzir, inclusive, eu fiz um teste bem rigoroso de capacidade de absorção dos materiais, capacidade de retenção. Então, por isso que eu falo em combinar absorventes. Então, quem tá assistindo vai entender um pouquinho mais do porquê de combinar absorventes, né? E eu fiz esse teste, tipo, qual é o material que mais resiste? Ou seja, se eu espremer ele ainda vai manter a umidade, o líquido ali nele. Então, qual é o de maior resistência? Qual é o maior quantidade de absorção? Então, eu fiz vários e vários testes. E a flanela e o Melton ganharam, né? Teve mais um que ganhou, que foi o Sacaria, que é aquele que fazem muito slim também, né? Wrap, que é
a sacaria de algodão, que é o mesmo que de pano de prato, pano de chão e tal, ele também foi muito bom nos testes. Só que ao longo dos usos, a sacaria, por algum motivo, por alguma razão, ela acaba também acumulando muita amônia na sua fibra. Então eu decidi não usar a sacaria, optei pela flanela e pelo Melton, por conta dessa facilidade que eles têm de lavar, de sair, né, o cheiro e também de ser saudável para a pele, né? E sem falar que são materiais que são mais fáceis de degradar, né? Então, para a natureza mesmo, melhor ter ali um absorvente que seja de algodão, né? Porque o de microfibra, ele é uma fibra plástica, né? Então, ele vai causar um dano a longo prazo maior aí para a natureza, né? E eu queria falar um pouquinho sobre secagem de absorvente também. Por que eu escolhi fazer os nossos absorventes aberto, né? Essa é uma coisa que eu acabo recebendo alguns feedbacks que eu sempre fico feliz. E eu acabo até não fazendo muita propaganda disso, assim. Por que a Maiaru tem absorventes abertos, sendo que a preferência nacional é absorvente faixa? Então, muita gente, quando tá montando seu enxoval, tá muito com vontade de ter absorvente faixa, porque olha pro absorvente faixa e pensa assim, é mais fácil, né? É só colocar na fralda e tá pronta para usar. Só que qual é o problema? É um problema fora das aspas mesmo, de ter um absorvente em faixa. É muito legal na teoria, mas na prática é um absorvente que demora muito para secar. Muito. Se o absorvente aberto, ele já demora muito mais do que a fralda, porque, óbvio, né? Ele tá em camadas, ele tem espessura muito maior e tal, né? Ele é um tecido para absorver, então ele demora mais para secar. Então, aberto já demora mais para secar do que a fralda, por um exemplo. Quando é em faixa, gente, ele demora muito mais para secar. Muito mais. Se você tem uma máquina de secar, beleza, já é meio caminho andado, né? Mas tem mais um fator, a higienização desse absorvente. Absorvente em faixa, ele tem mais dificuldade de eliminar a ureia, né? Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre os cristais de ureia e tal, eu posso também trazer esse assunto aqui. Mas ele acumula mais dentro, então ele é mais difícil de lavar e ficar cheiroso. Esses dias estavam falando de um super absorvente lá, não sei o quê, que ele é muito legal, mas putz, não sai nunca o cheiro do absorvente, que nem carvão de bambu. Tem uns, né, que são mais grossos, assim, que eles têm uma super absorção, são super bacana. Só que na hora de lavar e secar, eles são um probleminha que incomoda. E tem outro motivo, que é a flexibilidade de uso. Então, o absorvente de Melton, que é super comum, né? Por que eu faço em toalha? Porque vai secar rápido. E eu tenho aqui, em um absorvente, eu consigo adaptar para várias idades, né? De uma maneira, assim, saudável, né? Coerente, né? Então, se eu dobrar no meio aqui, eu tenho tamanho único, ó, um absorvente bem compridão. Se eu dobrar nessa direção aqui, e eu posso fazer na espessura que eu quiser, ou seja, se eu quiser diminuir o entrepernas, eu posso, porque recém-nascido tem um entrepernas muito pequenininho, ele fica muito menor. Vocês perceberam que na outra direção quase não cabia na câmera e agora tá cabendo, tipo, super? Então, assim, ele muda, ó. Tá? Ele muda a direção e ele adapta de RN, na capa RN, e na fralda tamanho único. E quando a gente fala de lingueta, né? Por que essa aqui é uma recém-nascida, tá, gente? Então, por que a lingueta, ela é assim? Porque eu posso colocar mais camadas na frente se eu tiver um menino, deixando essa fralda com mais volume só na frente. E eu posso deixar com mais camadas bem centralizado, assim mesmo, se for uma menina. Tem algumas meninas que as mamães relatam que o volume, a umidade vai bem pra frente, né? Então a gente pode deixar esse reforço do próprio absorvente mais pra frente. Sem falar que ele vai secar muito mais rápido do que se ele fosse assim com 8 camadas, por um exemplo. Tem uma pergunta aqui. Eu ganhei uma fralda de outra mãe. Seria interessante trocar os absorventes por conta do número de lavagens? Eu não sei se eu entendi a pergunta.
Se eu não te responder, você me pergunta de novo, tá? Eu não vejo nenhum motivo para você trocar os absorventes, tá? Nenhum mesmo, assim. Absorvente, qualquer desapego que a gente faça na internet, é importante fazer uma lavagem profunda. Então, o que eu aconselho, tá? Eu não... Você pode usar vários produtos, né? Mas eu, aqui na minha casa, gostava de ter o shampoo anti-resíduo. Esse shampoo anti-resíduo, ele é bem interessante para as primeiras lavagens, para tirar a camada, a goma ali do material, tá? Então, porque quando você tá comprando de outra pessoa, você não sabe se isso tá meio impermeabilizado, então eu lavaria com shampoo anti-resíduo já para diminuir as possibilidades disso estar impermeabilizado. E também acrescentaria alguma coisa que seja desinfetante, tá? Eu gostava de usar o álcool 70 mesmo, mas você pode lavar com água sanitária, né? Você pode lavar com lisoforme, algumas pessoas gostam de alguma coisa mais assim. E se esses absorventes chegaram com um aspecto ruim, não vou dizer ruim, estranho, tá? Você olhou e falou, eu não sei se isso tá bem lavado, sabe? Aquela coisa assim... ele foi usado 3 anos, né? Ele tem um aspecto assim, não sei, tenho uma dúvida. Você pode escaldar esses absorventes. Se você tiver uma máquina que lava em temperatura alta, beleza. Põe na temperatura que for e lava esses absorventes com temperatura alta, beleza? Só os absorventes. As fraldas você vai lavar em temperatura comum, no máximo 40 graus, e aí vai colocar um desses agentes desinfetantes, que pode ser até um pinho-sol, tá? Não tem problema nenhum. Mas é para realmente dar uma desinfetada ali, porque a gente está cercado de bichos, né? Bactérias, fungos, isso e aquilo. Só que os fungos da nossa casa, a gente já sabe lidar, né? Os nossos bebês já sabem lidar, a gente já sabe lidar e tá tudo certo. A gente já criou resistência para eles. Quando vem um bichinho de outra casa, aí pode criar um probleminha dentro da nossa, né? Então é sempre bom fazer essa coisa de desinfetar. Inclusive as roupas que vêm novas, eu gosto de lavar com álcool 70. Pode ser uma noia minha, mas eu gosto, né? Não vejo problema nenhum. Até mesmo no descritivo quando você compra a fralda Maiaru, por exemplo, eu mando do que não fazer. E sobre a primeira lavagem, eu sempre indico o uso de algo que seja desinfetante, né? Porque isso passou por um processo industrial dos tecidos, depois veio na mão de várias costureiras, a gente faz revisão e é essa coisa aí que eu falei de ter, né, bichinhos vindos de outras casas. Então eu acho bem interessante. Claro que isso vai da noia de cada um, né? O próprio sabão ali que tá lavando, ele também vai fazer o serviço dele, né? Deixa eu ver. Acho que eu respondi, né? Eu vi que você deu um coraçãozinho, então acho que tá respondido. E eu tinha mais um detalhe. Aí, se você não tiver a máquina que lava com água quente, daí precisa escaldar. O meu quente saiu meio estranho, né? Mas daí precisa colocar numa panela com água e ferver. Gente, é bem interessante ter uma panela pra ferver os absorventes de vez em quando, tá? Na minha casa, eu fervia a cada 6, 8 meses. Mas, pode lavar... De repente, tem casas que uma vez por ano, às vezes até menos. Eu tinha algumas amigas que faziam um procedimento com os absorventes para não precisar escaldar. Que seria o quê? Tirou a fralda do bebê, pega o absorvente, só o absorvente, e coloca num balde com água e um pouco de vinagre. Pode ser tipo um copo americano. Não, um copo americano é muito. Meio copo americano de vinagre ali, tá? Nesse balde, e você vai acumulando 3, 4 dias, e daí pega e lava, tá? Então, o que vai acontecer? Esse vinagre vai acabar amolecendo os cristais de amônio, assim, né? Resumindo, e ele você não vai precisar escaldar ele com uma certa frequência, tá? Na verdade, talvez você nunca precise escaldar, porque o vinagre, ele é bem ácido, ele tem essa propriedade bem desinfetante e também de amolecer essas fibras ali que podem se grudar nos materiais. Eu tenho um tal de ranço com vinagre, eu tenho um probleminha com vinagre, eu não gosto do cheiro, eu nem tenho vinagre em casa. Então eu preferia escaldar.
Só que eu tenho aquelas panelas, já tinha, né, de muitos anos, aquelas panelas de tie-dye. Então, pra mim, era muito mais fácil esquentar uma água e deixar ali em 5, 10 minutinhos absorventes, né? Do que deixar ali num balde com vinagre e tal. Então, a minha rotina foi essa, né? E pra quem não tem e nem quer investir porque a panela grande é cara, né? Dá pra simplesmente colocar os absorventes num balde com água quente, fervente. Então, coloca os absorventes e enche de água fervente nesse balde. Dá umas boas de uma mexida ali, faz uma musculação, né? Mexe bastante, bastante. E aí bota pra lavar quando essa água já estiver um pouco mais morna. Eu não aconselho botar ela fervendo dentro da máquina de lavar, por questão de que a máquina que não foi feita para lavar com água quente, ela pode ter alguma borracha, alguma coisa que venha a desgastar diferente por estar com essa água fervente ali. Mas, assim, um pouquinho antes de ser totalmente agradável para a mão, ela já pode ser despejada dentro da máquina e daí você põe o sabão e deixa lavar com essa água morna para quente. E agora eu vou explicar o porquê disso, porque algumas pessoas podem estar se perguntando por que quente e tal. E quem já usa mais tempo vai entender também alguma coisa que está acontecendo dentro de casa, que não sabe como resolver. A amônia, assim, começar do início, né? O xixi, ele é 98% água. Isso depende da quantidade de água que essa criança está ingerindo. Mas uma criança saudável, 98% água. Sim, se você percebe que teu filho tem uma urina forte, é bom ficar de olho, porque pode ser desidratação, pode ser também uma infecção, né? Dependendo do cheiro. Mas o normal é ser 98% água e 2 a 3% de substâncias, né? Outras, que seriam minerais, agora não lembro o que, mas entre uma delas, a ureia. Então, a ureia é muito pouco que tem na urina. Só que a ureia, ela quando seca, ela forma um cristal bem espinhoso, assim. E é um cristal mesmo, um micro, óbvio, você não vê a olho nu. E aí ele se fixa na fibra, ou seja, quando você lavar, ele vai continuar lá, tá? Só que quando ele é exposto a um líquido morno, ele libera um gás, né? Então ele se transforma de sólido para um gás. E aí a gente sente a amônia. Então é um ardido que dá aqui. Então você coloca a fralda no seu filho, que tá limpinha, bonitinha e tal. De repente ele faz um xixi e sobe aquele cheiro aqui, ó. Forte, assim. E chega a arder a narina. Então isso é amônia. Então, pra quem não sabe, tem um produto de limpeza que é de amoníaco. Se eu não me engano, ele é bem usado para lavar vidro, né? Que ele faz esse mesmo cheiro e essa mesma ardência quando ele tá muito concentrado, tá? E pode causar assadura. Então, a criança que tá com acúmulo de amônia no absorvente e ela dorme uma noite inteira com aquele absorvente, provavelmente ela vai acordar com a pele bem vermelha. Então, esse é um absorvente que precisa ser submetido ao processo de escalde, né? De escaldar. Ou lavar com água quente. Ou então, antes de acumular amônia, fazer o processo de deixar de molho no vinagre. Ai, gente, vocês estão tendo dúvida? Me perguntem. Se não estão tendo dúvida, marca um coração aí pra mim saber que vocês estão me ouvindo e que tá tudo bem me ouvir sem parar falando aqui que nem uma doida. Ai, ai. Tá. Eu acho que as dúvidas, talvez, assim, tem mais uma dúvida de mãe que tá indo iniciar o uso, que eu acho que é muito constante, é sobre os absorventes, né? Porque existe uma gama muito grande de absorventes. E aí, claro, eu vou falar dos absorventes da Maiaru, né? Porque, né, não faria sentido eu falar de outros, e é o que eu recomendo. Então, assim, o que eu recomendo de você ter de absorventes? De 3 a 4 absorventes por fralda. De início, dá pra você ter um só, dependendo assim, Ana, eu não quero uso exclusivo, eu quero começar pra mim ver como é que é
E aí, se for legal, eu vou aumentando. Então, você pode começar com 1, 2, 3. Inclusive, a gente tem kits de 3, de 5. Tem um kit de 5 fraldas que eu coloquei essa semana no site, que ele tá com muito desconto, muito mesmo, que são fraldas sem estampa, daí a gente consegue baratear bastante, né? Mas que ele está, tipo, extremamente econômico. E aí, enfim, você tem lá um número X de fralda para você ir revisando com as descartáveis ou outras marcas, né? Eu quero ter várias marcas para mim ver qual é a marca que eu mais me identifico. Então, você pode ter menos absorvente, principalmente com bebês menores, tipo de 3 a 6 meses. A gente costuma usar um absorvente só. Aí, se eu vou usar tipo capa, quero substituir só o absorvente, reutilizando a capa, aí eu tendo 2, eu já consigo 2 usos por capa, né? Só que quando você chegar mais ou menos aos 6 meses de vida dessa criança, você vai precisar de 2 absorventes por uso, né? Então, se você quiser usar a capa mais uma vez, reutilizar ela, você vai precisar de 4, porque é 2 por uso, né? E vamos supor que você decida que não vai reutilizar a capa. Você precisa de alguns extra por conta da secagem, né? Então, a parte externa, a capa, ela seca mais rápido que o absorvente. Então, o absorvente demora uma tarde para secar, a capa ela vai secar em poucas horas. Acabou minha bateria, eu acho. Ou acabou. Ah, não, a luz tem. Mas vocês estão me vendo bem, né? Então, a capa ela vai secar em poucas horas. E aí você vai ter que ter o absorvente de respaldo para usar naquele momento que você não tem a capa. Sem falar que vai chegar um momento que para uso noturno você vai precisar de 3 absorventes. Então é sempre importante ter alguns absorventes reserva. E aí o que eu recomendo como mundo ideal, se eu fosse fazer um enxoval, ou se eu fosse falar para uma irmã o que ela precisa comprar, seria um absorvente de boa absorção, que pode ser o Melton ou o Moleton. Ó, já tô falando de absorventes que a gente nem fabrica. Eu falei que não ia falar. Mas pode ser Melton ou Moleton, porque eles têm a mesma... parecido a capacidade de absorção, as mesmas qualidades, né? E um absorvente de flanela, que nesse caso eu tô mostrando a lingueta. Então, para cada fralda, tá? Então, para cada fralda é isso aqui. Para cada fralda que você vai considerar como noturna, 2 absorventes de Melton e uma lingueta, por um exemplo, tá? E como extra, você pode ter por fralda ou não, pode ser 1/3 pelo menos das fraldas que você tiver no seu enxoval, de fraldinhas tipo Cremer. Fraldinha de algodão, aquelas grandonas, assim. A gente tem uma de bem boa qualidade aqui na Maiaru. Deixa eu mostrar pra vocês, enquanto eu ligo a luz aqui, só um pouquinho. Aí já vai ligar. Então, a gente tem aqui a fraldinha, ó. Deixa eu acender a luz. Ó. A fraldinha de algodão. E eu super indico ela como uma reserva. Porque ela seca extremamente rápido. Ela é muito interessante para levar para viagens, por exemplo, justamente por ela secar rápido. Ela é fácil de lavar, porque ela não acumula, né, amônia, nada disso. Ela pode acumular ao longo do tempo, mas é mais difícil, né, de acumular. E difícil até de ficar com cheiro, porque ela é de algodão, ela é fininha, né, se a gente comparar os absorventes mais grossos, que ficam mais impregnados. Então ela é um absorvente super versátil. Quando o bebê é pequeno, a gente pode envolver, que nem as dobras de antigamente, né, preenchendo bem, deixando essa criança com um respaldo bem grande para não haver vazamentos. E dá para usar assim também, ó, né, um retângulo de absorvente dentro do bolso. O lado ruim desse absorvente
é que ele é bem volumoso, né, em comparação aos outros. E a capacidade de absorção acaba não sendo, assim, se comparado tão bom quanto ao outro absorvente. Mas ele super supre ali as necessidades de emergência, que a gente chama, né? E dá para usar no dia a dia tranquilamente também, se alguém desejar. Alguém tem alguma dúvida? Pode trazer. Eu vou entrar agora em um aspecto que eu acho que fala mais com mães que já tá com o bebê, né? Que é sobre vazamentos, né? Eu acho que é um assunto importante de falar também. Quais são os motivos que podem haver vazamentos? Para mãe gestante também é legal, porque já vai conhecendo, né? Mas isso vai acabar fazendo muito mais sentido quando eu estiver usando. Então, o primeiro motivo de vazamento que eu posso citar é o tamanho. Então, eu recebo muita reclamação de vazamento quando eu... E, assim, 99% das vezes são crianças que estão com 2 ou 3 meses, né? Então, essa é uma fase que a nossa fralda ainda não veste tão bem, né? E não só a nossa. Eu tenho uma foto da Ruan, que tá até salva aqui no meu celular, porque eu salvei de novo, que é tem ele recém-nascido, com 15 dias, na verdade, com uma fralda tamanho único, né? Que é muito monstruosa pra ele. E depois com 3 meses também. Que ainda assim, tipo, diminui um pouco a discrepância do tamanho, mas ainda assim é muito grande, né? Então, só pra comparar, assim, que não é só a Maiaru, né? As outras marcas também. Existem algumas marcas no mercado que são com uma modelagem bem pequenininha. Que até, se a gente for ver, não chega até 3 anos das crianças, né? A nossa fralda a gente fez para ir até 4 anos, respeitando, né, essa questão do desfraude da criança no ritmo dela. Então, a nossa fralda, ela começa a querer vestir bem a partir dos 3 meses, falando da tamanho único, tá? Por isso que eu recomendo muito a recém-nascida. Na verdade, tem vários motivos pelo qual eu recomendo a capa recém-nascido para recém-nascido. Mas, enfim. Então, essa é a questão do tamanho, né? Porque a fralda ela não fica ergonômica na criança, ela não veste bem, ela não assenta bem, o absorvente não fica na altura certa. Então, tem várias coisas que acontecem ali nesse período que acaba fazendo muitos vazamentos. Outro motivo de vazamentos é o ajuste. Então, o que eu sempre comento? Primeiro, veste a criança, coloca o absorvente dentro da fralda, né? Ajusta a cintura, depois ajusta o meio, tá? Então, essa é uma dica de ouro. Porque quando a mãe ajusta antes, acaba fazendo uma dobrona lá dentro da fralda. Aqui, ó. E às vezes a pessoa não sabe se põe pra cima ou pra baixo, fica aquela coisa assim. Quando a gente ajusta depois, esse absorvente, ele se ajeita sozinho, tá? Então ele não fica aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, às vezes a mãe pega e põe pra cima, né? E aí o que vai acontecer? Isso aqui facilita da umidade subir pro umbigo, ir pro bore e tudo mais. Então quando a gente ajusta direto, isso aqui ele vai enrugar aqui, ó, tá? Então ele vai enrugar o absorvente direto aqui dentro. Então, primeiro ajusta a cintura, depois ao longo da fralda. O que muitas pessoas também ficam muito vidradas é assim, eu tô usando ajuste P, então eu tenho que fechar a fralda no menor ajuste possível, porque é o ajuste P. A gente não precisa pensar assim, tá? Faz o ajuste da sobra. Então, sobrou só 2 botões, mesmo o meu bebê sendo P, eu fiz o ajuste quase que menor aqui, gente, já tá bom. Se isso coube na sua criança, é o ajuste que você precisa fazer naquele momento. Porque depende do volume de absorventes que tá usando, a altura que tá essa fralda e tudo mais. Então, deu certo, não precisa se incomodar. Uma outra coisa que é muito comum, vocês já devem ter ouvido falar, é a cava. Então, a cava é a gente pegar e enfiar essa parte aqui pra dentro, né? Deixando a fralda assim. Não sei se vai dar pra entender o que é isso. Mas, se você ainda não começou a usar, em algum momento você vai cruzar com essa informação da cava. Então, a cava, ela foi inventada para tentar diminuir as marcações que ficam na pele das crianças, né? E também para reduzir o entrepernas ali.
Só que quando você faz esse movimento aqui com a fralda, você pode estar espremendo o absorvente junto também. E isso diminui um pouco a capacidade de absorção dele, porque você já tá dobrando ele, assim, tá? Então, na fralda Maiaru, como ela não marca, eu recomendo que nem faça a cava, tá? Se achar muito essencial, faça a cava, mas se você vê que isso está causando vazamentos, você pode simplesmente parar de fazer. Eu já vi muitas pessoas que estavam fazendo a cava, eu falo assim, para de fazer, e elas me retornam, deu certo, tá? Então, a questão da cava na Maiaru não é algo que precisa ser feito e pode até prejudicar o uso. Deixa eu ver o que mais. Ah, essa é muito comum. Absorventes novos e uma lavagem errada. Então, o que acontece? O absorvente e a fralda também, o bolso, no caso, quando eles vêm da fábrica, eles vêm com uma camada, né? Como se fosse uma película invisível de impermeabilidade, que se chama goma. O que a goma faz? Ela evita que a umidade penetre no material com facilidade, né? E uma criança pequenininha, principalmente, né? Os bebezinhos, os menores, eles são campeões nisso. Eles têm uma força para fazer xixi muito maior do que outros bebês, porque a uretra é bem fininha e eles têm muito líquido dentro da bexiguinha, bem pequenininha. Então eles fazem um xixi muito forte, principalmente os meninos, né? E aí, se o absorvente não tiver com uma capacidade de absorção extremamente boa, ou seja, captando super rápido aquela urina, ele vai vazar, né? Então, se eu pegar esse absorvente novo e colocar um líquido aqui em cima, ele vai formar poças e não vai absorver. Claro que, né, é importante. Às vezes a pessoa vai fazer o teste da torneira, que é colocar um pouquinho de água aqui e ficar vendo aqui, né? Eu falo, mas passe o dedo. Ainda assim teve dificuldade de absorver? Porque a gente tem que lembrar que tem a pele da criança fazendo pressão sobre o material também, né? Então você tem que observar, coloca a poça e passa o dedo. Se mesmo assim penetrou, mas ainda continuou com poças nos outros lugares, é porque realmente esse material ele ainda não está absorvendo como deveria, né? É um material novo. A gente calcula mais ou menos de 5 a 6 lavagens para esse absorvente ficar com uma capacidade de absorção de 100%. Mas ainda assim precisa ser um sabão que faça um bom trabalho, tá? Sabão que não presta e eu não recomendo que use, principalmente. Nunca pode usar amaciante, tá? Esses absorventes, sabão de roupa delicada. Ola. Ai, esqueci. Estou amargo. Coquel. E outros que você vai ver no mercado lá escrito roupas delicadas. Esses são sabões, geralmente, que eles não têm uma qualidade na lavagem muito grande. E eles têm goma no material justamente para deixar o material mais engomadinho, mais bonitinho, né? Então, ele deve ser mais utilizado em camisa. As pessoas usam muito em roupa de criança, né? Esse é um tipo de sabão que nunca deve ser usado em toalha, por um exemplo. Isso, tipo Vida Macia. E existem sabão de coco, principalmente esses de mercado, que a gente sabe que não é de coco de verdade. Tipo, eu nem sei, girassol, sei lá. Tem uns outros, assim, que é de coco e tem um coquinho desenhado. Isso tudo é mentira, tá? Ele tem uma essência de coco lá dentro e tal. Mas eles geralmente têm muito óleo na sua composição. E eles deixam muita oleosidade. Então, sabão de coco também de esfregar nunca deve ser usado na fralda ou no absorvente, tipo, esfregando o sabão, porque ele deixa muito resíduo, tá? Além de atrapalhar a permeabilidade, ainda vai ter a questão que pode causar alergia na tua criança. Eu amo os biodegradáveis, mas existem biodegradáveis que também têm glicerina e podem atrapalhar. Isso assim, falando principalmente dos primeiros meses de vida do bebê. Depois que o bebê já tem 1 ano e tal, como faz muita pressão a pele da criança, porque já são pesados e tal,
e esses materiais já têm um tempo de vida, eles acabam não tendo tanto esse problema de impermeabilizar. Mas quando a criança é muito pequenininha, não tem tanto peso ou tanta pressão no material, esse material precisa estar bem livre para penetrar rápido, né, esse líquido. Então, eu gosto do Garoa, do Milão e até acho que é Positiva, que era boa e mudou a composição, parece que entrou glicerina, já não estão mais recomendando para o uso, tá? Mas eu gosto desses dois, Garoa e Milão. O Milão é super fácil de encontrar nos mercados em São Paulo e tal. Para quem é de Curitiba, eu usei por muito tempo da Prema. Também não sei se eles ainda fazem, mas era muito bom o sabão. Acho que fazem, sim. Fazem. E sabão de coco de verdade em pedra dá pra gente transformar em sabão líquido, que é o que eu recomendo. 7ª geração. Nossa, eu amei esse sabão. Agora, eu não me lembro se é o da 7ª geração que mudou a fórmula. Depois, quando eu fui falar o da Positiva, eu fiquei na dúvida. Eu não lembro se é o da 7ª geração. Aí eu usei esse sabão esses dias, porque aqui na minha cidade não tem. Daí eu fui pra São Paulo, comprei lá, porque eu queria testar, mas é que eu não tô usando mais fralda, né? Então, a gente desfraldou há 3 anos aqui. Então, na minha época eu usava o Milão, o Prema e o Garoa eu testei recentemente. Uma cliente foi fazendo os testes na casa dela antes, né, de eu começar a recomendar. Mas o 7ª geração eu não sei. No grupo da Maiaru a gente falou esses dias e alguém falou que a Carla Pereira tem vários vídeos só sobre sabão. Parece que ela testou vários e tal. Eu recomendo que, para quem tá em dúvida qual sabão comprar, entra lá no YouTube, Carla Pereira, e ela dá quais são os sabões que é bacana de usar e quais não são. E eu acho que ela nem cita o Milão, tá? Mas o Milão, ele é de São Paulo e a Carla Pereira, ela é do Norte, se eu não me engano, do Nordeste, né? Então, quem puder, quem é mais da região central aqui ou do sul do Brasil, pode também ir pro Milão. Pra quem não sabe quem é a Carla Pereira, vai no YouTube, é Carla com K, Pereira, e aí ela fala só sobre fralda, vai ser fácil de achar ela lá, tá? É um conteúdo muito interessante, ela é muito pesquisadora, ela traz muita pesquisa mesmo, coisa que eu fazia lá no início, hoje em dia acabo fazendo, mas muito menos. Ela tá bem envolvida com esses níveis assim de pesquisa, de materiais, de sabão, de água. Existe também essa questão da água, então eu brinco, né, que é uma super verdade, que lavar fralda é uma alquimia. Então, assim, eu não posso dizer que você vai usar o Milão, por um exemplo, que era um sabão que eu usava, e que vai dar super certo na tua casa, porque existe o pH, existe minerais, existe um monte de outras coisas. Existe uma coisa chamada água dura. Então, para quem vive em regiões em que a água é dura, tem que corrigir isso para que tenha uma lavagem melhor. Porque senão vai acabar saindo da máquina com cheiro de xixi e vai ter mais dificuldades de ter essa quebra também de permeabilidade. Então, é uma questão assim que tem que estudar um pouquinho mais. E qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, vai me perguntando também, que eu vou estar aqui para auxiliar. Tá. E por último, né? Então, a composição de absorventes é muito importante. Um absorvente que esteja lá sendo lavado corretamente. Então, como que eu faço para saber se meu absorvente está bem ou não está? Observa. Vazou. Quanto tempo durou? Não durou nem 2 horas, né? Então, não durou nem 2 horas. Ou seja, aí eu preciso olhar para esse absorvente e ver se ele molhou inteiro ou se ele molhou só onde a criança faz xixi. Então, se molhou só onde a criança faz xixi, é porque ele não tá espalhando a umidade naquele absorvente, é um absorvente que tá com dificuldade de absorção, tá? Se vazou com 30 minutos de uso, com certeza é problema de absorção, tá? Então, é isso, é observação, em primeiro lugar. Depois, combinação. Então, para quem tá aqui bastante tempo, eu vi que tem pessoas que estão na live até agora, que entraram no início, né?
Então, eu falei dos tipos de absorventes e o que cada um é capaz, né? Então, o absorvente de Melton ou Moletom, por exemplo, ele pega quantidade de xixi. E a flanela, ela retém. Quando a gente combina os dois, nesse sentido assim de envolver, por exemplo, aqui eu tô usando um pré-fold, mas eu posso fazer a mesma coisa com a lingueta. Eu envolvo aqui, ó. Eu potencializo, então eu deixo com essas duas potências, ele vai absorver muito xixi. E quando tiver muito cheio de manhã, bem cedinho, e meu filho começar a se virar na cama, ou seja, vai espremer isso aqui, a flanela dá sustento, ela dá mais rigidez para os materiais e não deixa que ele se esprema demais e acabe vazando, tá? Então, os dois juntos dão uma sinergia de qualidade que segura por mais tempo. E por fim, outro motivo de vazamento muito comum é assim, que a pessoa ela saca, que isso é uma sacada, que quanto mais absorvente eu usar ou quanto mais mudanças eu fizer no uso do absorvente, mais sucesso eu vou ter durante o meu uso, né, das fraldas ecológicas. Só que aí a pessoa quer que dure, por exemplo, ela tá usando de dia e 4 horas às vezes tá rolando vazamento. Daí ela vai usar de madrugada e aí ela pensa assim, nossa, meu filho dorme 12 horas, eu vou ter que colocar 4 absorventes nessa fralda, porque se eu tô usando 2 com 4 horas, tá vazando, meu Deus, não vai nem segurar 12 se eu colocar 4. E daí soca 4 absorventes ali. E é uma criança de 6 meses, pequenininha, com um monte de absorvente no meio das pernas, vai vazar. Por quê? Vai ficar espaço por tudo, é muito volume, então tem que ser proporcional. O que eu costumo dizer até, eu recebo bastante dessa pergunta, Ana, meu bebê tem 3 meses, tá muito volume e não tá aguentando, né, tô usando 2 absorventes e não tá aguentando, tá muito volume e eu tô incomodada com isso. Eu falo, gente, usa um absorvente agora, porque teu bebê com 3 meses tá acordando de madrugada várias vezes. Eu sei que é chato ter que trocar o bebê na madrugada, mas pensa pela saúde e que não é a vida inteira. Você vai ficar, tipo, trocando o bebê de madrugada agora, uma troca na madrugada, pelos próximos meses, 2, 3 meses. Daqui a pouco você já não precisa mais, porque já ficou mais proporcional. O bebê pequeno, ele cresce muito rápido, quase 30 gramas por dia, né? Tem bebês que crescem até mais do que isso. Então, em poucos meses, ele vai estar muito maior e você vai conseguir colocar mais absorvente e você vai olhar para a criança e vai ver que tá saudável, né? Porque quando a gente coloca muito absorvente, não fica saudável para essa criança. O bumbum fica elevado, a coluna arqueia para trás. Então, assim, já que vai acordar para dar de mamar, já reveza ali com o companheiro se tiver, que também, né, pode estar dando uma força. Ó, eu dou de mamar e você troca tal horário, né? Então já faz ali essa força-tarefa, já se combinem entre vocês e vai estar proporcionando essa questão ali para a criança, deixando ela sequinha também, né, naquele momento ali e tal. E vai usar um pouquinho menos de absorvente para ficar, enfim. Eu não tinha noção nenhuma. E tem mãe que não se importa. Eu usava um montão de absorvente, era um bumbum enorme. Hoje em dia eu tenho uma noção, né, depois de conversar com osteopatas pediátricas sobre o assunto e tal, eu já entendi que um bebê recém-nascido, principalmente, ele precisa dessa atenção, né, especial. Usar um absorvente que seja coerente com o tamanho dele, tá? Eu acho que é isso. Deu 1h10 já, né? Deu falando aqui que nem uma louca. Um monólogo, né? Se alguém tiver uma dúvida, eu ainda vou ficar aqui um pouquinho pra ver se chega alguma dúvida, que eu sei que tem um delay aí na fala, né? Eu ainda ia falar sobre lavagem, mas eu acho que é muita coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode trazer. Acho que é isso. Deixa eu tomar uma aguinha enquanto eu espero vocês. Ó, se não tiver dúvida, faz um ok ou um coraçãozinho que eu já entendi.
Muito boa. Tirou dúvidas que eu nem sabia que tinha. É muito bom. E vai surgir outras, tá? Então pode vir trazendo as dúvidas, porque no uso mesmo a gente acaba tendo bastante dúvida. E até, gente, não tenha medo de, puxa, que sabão que eu vou usar. Vocês podem testar com o sabão que tem na casa de vocês. Se começar a dar errado, é só corrigir, tá? Não tem problema nenhum. No máximo que você vai ter aí é umas roupas com xixi, põe pra lavar e que a gente resolve depois, não tem problema nenhum, né? Não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Tá bom. Então tá. Fiquem bem, bom final de semana, aproveitem muito em família. Qualquer dúvida, traz pra mim aqui que eu ajudo vocês, tá? Boa gestação para quem tá gestando, aproveite muito, né, esse momento de conexão, esse barrigão e fiquem bem, tá? Grande beijo e até. Tchau!